Olá, povo de Deus, quinta-feira santa da Páscoa, 14 de abril de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 12, de 1 a 8, 11, 14, primeira carta aos Coríntios 11, 23, 26 e João 13, de 1 a 15. A leitura do livro do Êxodo descreve hoje a refeição que o povo de Israel deveria fazer com muitos detalhes, para celebrar sempre a memória da libertação da escravidão do Egito. Tal refeição deveria reunir toda a família, que neste caso é um clã, uma família estendida, aberta. E se a família não for suficientemente numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo. E do cordeiro imolado tomareis um pouco do seu sangue, untareis marcos e travessa da porta nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com rins cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Essa leitura do segundo livro da Bíblia, o Êxodo, nos remete a uma experiência por demais significativa do povo de Deus. Uma refeição recordativa da Páscoa, da passagem libertadora que os tirou da escravidão do Egito. A festa da Páscoa era primitivamente um ritual realizado por pastores para proteger dos espíritos maus a família e o rebanho. Eles matavam um animal e com o sangue dele tingiam a entrada da tenda. Com o êxodo, o ritual adquire sentido novo. A Páscoa será a lembrança perpétua do Deus vivo que, para libertar o povo, derrota o opressor e seus ídolos. Neste contexto, os espíritos maus são tomados como a passagem do próprio Javé. Ele vem para fazer justiça, punindo o opressor e protegendo o oprimido. Assumida pelos cristãos como festa principal, a Páscoa será a lembrança permanente de que Deus liberta seu povo através de Jesus Cristo, o novo Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso, que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Frente a um conflito surgido na comunidade por causa das disputas em torno da ceia comunitária, Paulo relembra a instituição da Eucaristia. É a primeira narrativa da ceia do Senhor no Segundo Testamento. A Eucaristia é memória permanente da morte de Jesus como dom de vida para todos. É a celebração da nova aliança, isto é, da nova humanidade que nasce da participação no ato de Jesus, não só no culto, mas na vida prática. Por isso, a comunidade que celebra a Eucaristia anuncia o futuro de uma reunião de toda a comunidade. João 13, de 1 a 15, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. A morte de Jesus abre passagem para o Pai e testemunha o amor supremo que mostra o sentido de toda a sua vida. O gesto de Jesus é ensinamento. A autoridade só pode ser entendida como função de serviço aos outros. Pedro resiste, porque ainda acredita que a desigualdade é legítima e necessária, e não entende que o amor produz igualdade e fraternidade. Na comunidade cristã existe diferença de funções, mas todas elas devem concorrer para que o amor mútuo seja eficaz. Já não se justifica nenhum tipo de superioridade, mas somente a relação pessoal de irmãos e amigos. Celebramos nessa liturgia maravilhosa, em meio à semana tão marcada pelas dores, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. A mesa eucarística é profética, pois ela anuncia que todos devem ter acesso a essa mesa da comunhão e do amor, mas ao mesmo tempo denuncia que há muitos irmãos afastados dela pelo rigorismo de muitos clérigos que se agarram às pregações morais e puristas. E denuncia ainda que há outras mesas das quais os pobres são afastados pelo sistema capitalista excludente, que empurra inúmeros pobres para fora do convívio fraterno. E o sacerdócio, longe de ser exclusivo de uma casta, é de acesso generalizado a todos os batizados. Por isso é preciso dessacerdotalizar um grupo e tomar uma postura inclusiva, fazendo com que todos os batizados assumam o sacerdócio comum de todo o povo de Deus. Infelizmente, a Igreja Católica, com o passar dos anos, supervalorizou o sacerdócio somente dos ministros ordenados, criando um grupo excessivamente privilegiado e concentrador de todos os ministérios. É urgente assumirmos a dimensão do lava-pés, para que resgatemos a dimensão de uma igreja da toalha.
O gesto do lava-pés é exemplar para todos os seguidores de Jesus Cristo. Constitui um dos gestos mais expressivos da missão e da identidade para aqueles que querem exercer algum serviço em sua comunidade. É revelação e ensinamento, é amor e mandamento, é gesto vida, gesto horizonte, gesto luz. A cena do lava-pés revela profundidade e mútuo dom e acolhimento, comunhão e pressentimento. É um gesto profético repleto de generosidade e de humildade. Jesus está no meio das pessoas como aquele que serve. Por isso, despoja-se do manto, sinal da dignidade do Senhor, e pega o avental, toalha, ferramenta do servo. É o Senhor que se torna servo. O amor-serviço tem como primeiro símbolo o avental. Jesus faz a igreja passar das casulas para o avental, da arrogância majestática para a humildade do serviço. Eucaristia e lava-pés são duas dimensões de uma única ceia, em que Jesus nos revela verdadeiramente que o amor é serviço. Um beijo no seu coração.